O apagão. Sexta-feira. Cidade agitada. Pessoas saindo para aproveitar a noite, outras voltando de seus trabalhos. Lojas e restaurantes abarrotados de gente ansiosa para aproveitar seu merecido descanso depois de uma semana repleta de trabalho. Sandra já está em casa tentando organizar a bagunça de seu pequeno apartamento, já que não teve tempo de fazer muita coisa em casa devido ao intenso ritmo de trabalho. Apesar de ser quase 11 horas da noite, Sandra tem ainda muita coisa que preparar e ajeitar até poder ficar livre e sair para encontrar seus amigos. O fim de semana promete alegria e diversão, e ela não pode ficar alheia a isso. Repentinamente, a luz e os demais utensílios desligam-se. As luzes da cidade, vistas do apartamento de Sandra, também apagam-se. O apagão toma conta da cidade. Desnorteada e surpresa com aquela situação, Sandra tenta acender a luz de seu celular, porém, este também resolveu apagar. Escuridão total. Um odor adocicado seguido de passos lentos, arrastados, tomam conta do ambiente. Sandra fica em alerta. Pergunta quem está ali. Os passos aproximam-se cada vez mais e ela pode sentir que algo ou alguém está muito perto. Sandra pergunta outra vez quem está ali e o que quer. A voz, rouca, parecida vinda de um lugar muito distante, responde com dificuldade. Eu sempre estive por aqui. Você nunca me notou. Saí de onde ninguém volta e irei para onde ninguém quer ir. Você vai comigo, querendo ou não. Vim te buscar. Que Deus te abençoe. Bárbara, diante do volante de seu carro, prepara-se para começar um novo dia. Ela adora seu trabalho, sempre gostou de dirigir, e quando seu pai decidiu aposentar-se e propôs a ela ficar com sua carteira de clientes e assumir seu velho táxi, Bárbara não hesitou. A autonomia, fazer seu próprio horário e a sensação de liberdade eram muito atraentes para deixar a oportunidade passar. O carro atravessa um bairro nobre da cidade e já se pode identificar as ruas arborizadas e bem pavimentadas. O trajeto é agradável, apesar de não haver ninguém nas ruas. Deve ser pelo horário de almoço. Uma mulher parada na esquina, acenando para que o táxi pare, chama a atenção de Bárbara. Não é uma mulher comum. Está coberta de joias, com uma bolsa cara e sapatos altos. Mas, acima de tudo, tem um lenço estampado cobrindo sua cabeça e envolvendo seu rosto, mostrando apenas seus olhos. A mulher entra no carro pelo banco de trás e diz a Bárbara que irá a um endereço fora da cidade, distante de onde estão nesse momento. A mulher fala com um ligeiro sotaque estrangeiro, com uma voz bonita e clara. Comenta com Bárbara que, em seu país de origem, as mulheres não podem dirigir e que ela admira o fato de ter coincidido justamente com uma mulher taxista. Identifica-se como Samira Sayed, natural da Arábia Saudita e empresária. Bárbara, ao ouvir o relato de Samira, acha a situação inusitada, porém não sabe dizer a razão. Sente-se um pouco tonta, como se uma força superior, algo fora de seu controle, a deixasse inebriada, sem saber direito o que dizer. Apenas ouve o relato de sua passageira. Samira conta a Bárbara que ama seus filhos. Ela diz que tem 2 meninos e 1 menina, e que adora viver aqui. Adora a vida e seus altos e baixos. À medida que o carro vai se afastando da cidade, os prédios dão lugar a campos verdejantes de ar puro e saudável. Bárbara continua sentindo-se inebriada, com uma sensação de que está embriagada, que não tem controle sobre si mesma, apenas dirige e ouve a voz de Samira. O carro chega a um ponto onde há um enorme terreno com muitas árvores e mais adiante, mata fechada. Samira diz a Bárbara que, ao dar a volta, pare o carro e desça para ajudá-la. Tomada de uma repentina tristeza refletida em seu olhar, Samira diz a Bárbara: que Deus te abençoe. E, em seguida, pronuncia uma frase em árabe que Bárbara não consegue compreender. Bárbara desce do carro e, indicada por Samira, aproxima-se do local apontado por sua passageira. Usando o mesmo traje e o lenço protegendo seu rosto, os sapatos de salto alto jogados próximos dali, o corpo de Samira está inerte, sem vida, desfigurado, em meio a uma poça de sangue. Jogo de cartas.
Aquela cartomante fora muito bem recomendada. Diziam que ela adivinhava coisas do passado, presente e futuro sem que o cliente mencionasse absolutamente nada. Curiosa por saber o futuro, Sabrina não pensou duas vezes. Apesar do valor nada acessível da consulta, lá estava ela diante daquela mulher enigmática, que olhava profundamente dentro de seus olhos e parecia ler sua alma e pensamentos. Com um gesto teatral, a cartomante disse a Sabrina que ela esteve a ponto, num passado recente, de subir ao altar com um homem mais velho que ela, porém, algo havia acontecido e houve uma separação. Sabrina ficou lívida e pensou por um instante se deveria ou não dizer àquela mulher que sim, seu futuro marido era mais velho que ela e que, devido às circunstâncias inesperadas, o casamento não pode ser realizado. Sabrina só não teria coragem de dizer que seu ex-noivo não se casou por ter cometido o suicídio às vésperas da cerimônia, por razões desconhecidas por todos. A cartomante disse a Sabrina que havia outro homem em seu caminho, dessa vez tão jovem quanto ela, e que era a pessoa ideal para casar-se e construir um futuro juntos. Sabrina, uma vez mais, receou se diria que havia conhecido Douglas um mês depois da morte de seu ex e que ninguém de sua família e amigos sabia sobre seu novo relacionamento, já que ela temia ser julgada e considerada vulgar pelas pessoas com quem convivia. A cartomante fez um trejeito com a cabeça, contorcendo o pescoço lentamente. No instante seguinte, a expressão de seu rosto mudou completamente. Seus olhos assumiram uma cor escura, difusa, e olharam diretamente para o rosto de Sabrina, que a essa altura já estava tomada pelo medo, arrepiando-se completamente. Com uma voz grossa e profunda, a cartomante dispara. E você pensa que vai ficar com aquele idiota? Você acha que vai se casar com ele? Ninguém toma o meu lugar, Sabrina. Se você não se casou comigo, não vai se casar com ninguém. Nunca mais. Eu mesmo vou tomar conta de tudo e vou trazer você para mim. Nada vai nos separar. Vamos ficar juntos para sempre. No momento seguinte, a cartomante abaixa a cabeça e, ao levantá-la, volta a ser a mulher de antes. Com ar de cansaço, a mulher diz a Sabrina que tenha muito cuidado e que ore muito pela alma atormentada de seu ex-noivo. Sabrina sai da consulta completamente perturbada. Ao atravessar uma avenida, não percebe que uma moto aproxima-se dela. Depois do atropelamento, a moto a arrasta por alguns metros, deixando seu corpo sem vida jogado no asfalto frio. Ali perto, o espírito de seu ex ri sarcasticamente. Canção de ninar. Tamara estava inconsolável. Ela compreendia que a morte é inevitável, porém, isso não poderia ter acontecido. Seu bebê, de apenas 2 meses morto, não era justo. Desde a morte de seu filho, Tamara encontrava-se em estado de choque, em permanente alerta e totalmente fechada a comentários, visitas, telefonemas. Recusava-se a falar com as pessoas e não queria ver ninguém. Apesar de também magoado e abalado pela situação, seu marido decidira não intervir e respeitava a decisão de sua mulher, evitando contrariá-la ainda mais. Tamara passa seus dias cuidando do quarto de seu filho. Ajeita o berço, lava as roupinhas, organiza as fraldas e brinquedos, mantendo o quarto impecável e intacto. Enquanto cuida do bem-estar de seu bebê, ela sempre ouve uma música suave, delicada, um som que a aproxima de seu querido filho e a motiva a cuidar de todos os detalhes que farão a alegria e trarão o bem-estar ao seu precioso ser. Quando não está ocupada com essas tarefas relacionadas à criança, Tamara costuma preparar mamadeiras, papinhas e comidinhas deliciosas, além de bolos e sucos que serão destinados à alimentação de seu pequeno filho, tão amado por sua mãe. Seu marido trabalha e encontra-se fora o dia inteiro. Quando volta à noite, conversa com Tamara sobre o seu dia, evitando mencionar o bebê. 2 horas da manhã de uma noite particularmente quente. O marido de Tamara acorda, perturbado pelo intenso calor tropical, e percebe que sua esposa não está deitada ao seu lado. Levanta-se para procurá-la e ouve um som de risadas vindo do quarto da criança. Aproxima-se e para diante da porta. O som que vem de dentro do quarto é o da voz de Tamara, rindo e dizendo coisas em uma voz infantil, cantando canções de ninar
e chamando o nome do bebê com carinho e afeto. O homem abre lentamente a porta do quarto e depara com Tamara sentada numa cadeira de balanço de costas para a porta de entrada do quarto da criança. Ela ri e diverte-se, segurando um xale bordado em volta dos braços. Não percebe a presença de seu marido, que continua intrigado com aquela situação. Ainda sem notar que o marido a observa, Tamara vira-se para pegar um brinquedo que está sobre a cama. Nesse movimento, o marido, horrorizado, descobre que a mulher segura um corpo infantil totalmente deformado, inerte. Tamara acalenta o cadáver de seu filho. As gêmeas. No auge de sua juventude, cabelos esvoaçantes, pele acetinada, beleza genuína, as irmãs destacavam-se entre as demais meninas. Não somente pela aparência, mas sobretudo pelo fato de serem gêmeas idênticas, absolutamente idênticas. Vestiam-se e penteavam-se exatamente do mesmo jeito, usando sempre as mesmas cores e combinações, como se fossem apenas e unicamente uma só pessoa. Não conversavam com os demais. Viviam sozinhas em sua casa e não mantinham contato com a vizinhança. Nada de concreto sabia-se a respeito daquelas irmãs, nem de onde vinham e nem quem eram seus pais. Viviam uma para a outra, caminhando juntas e vestidas da mesma maneira. Até seus passos eram idênticos. Marcos tinha um interesse inusitado naquelas meninas. Achava o comportamento delas muito bizarro, mas aquilo despertava nele uma curiosidade mórbida, uma atração irresistível. Ele espionava de longe os passos das gêmeas e sabia quando estavam em casa ou quando estavam ausentes, assim como os horários que voltavam. Aproveitando que as meninas haviam saído, Marcos entra na casa delas pela porta de trás, sorrateiramente, como um ladrão, e fica ali dentro, escondido, aguardando a volta das irmãs. O que aconteceu ali, ninguém nunca poderá dizer ao certo. Os pais de Marcos, desesperados pela ausência do filho, entraram em contato com a polícia e abriram uma investigação. 2 dias depois do desaparecimento de Marcos, a polícia entrou na casa das gêmeas. As paredes estavam repletas de sangue. Havia restos mortais espalhados pelo chão da sala e pedaços de ossos humanos pelos cantos da casa. O cheiro era insuportável. Um policial encontrou a cabeça de Marcos dentro da pia da cozinha, olhos esbugalhados como se tivesse presenciado algo terrível, além da boca aberta. A língua do rapaz estava jogada ali perto. Ninguém nunca soube exatamente o que teria acontecido naquele lugar. Não havia sinal das meninas, apesar de intensa busca policial. Nunca mais ninguém ouviu falar das gêmeas. O cliente Tatiana já trabalhava como acompanhante de homens maduros há algum tempo. Preferia esse tipo de público masculino, por acreditar que não causavam confusão. Eram objetivos e mais generosos com relação a gorjetas e eventuais presentes e mimos. Suas colegas achavam estranho o fato daquela moça jovem e bonita preferir essa clientela mais madura. Porém, Tatiana dizia que gostava de atender aos necessitados mais idosos, normalmente rejeitados pelas garotas de sua classe profissional. Tatiana estava diante de um prédio na zona sul da cidade, saindo do elevador para encontrar seu futuro cliente. Era a primeira vez que atendia a esse senhor e queria impressioná-lo, visando atendimentos futuros. Um senhor maduro, de ótima aparência e estatura mediana, abre a porta do apartamento, deixando Tatiana surpresa com sua amabilidade e bons modos. Horas depois, ao acordar de um sono não planejado, Tatiana deu-se conta de que estava amarrada a uma cadeira, com uma mordaça cobrindo sua boca. Pouco a pouco, Tatiana foi recobrando sua consciência. Apesar da luz fraca do ambiente, ela percebeu que aquele senhor estava cortando um pedaço de carne num prato elegante, depositado sobre uma bela mesa de madeira maciça. Ela não conseguia lembrar-se do que havia acontecido. Sua cabeça latejava e, devido às cordas, seu corpo estava enrijecido, fazendo com que os membros estivessem amortecidos. Uma dor repentina fez Tatiana gemer. Olhou para baixo e deparou-se com uma grande ferida aberta em sua coxa direita.
onde o sangue saía, jorrando lentamente, porém com frequência. O senhor terminou sua refeição e levantou-se, limpando a boca em um guardanapo de linho muito bonito, de tecido fino e sofisticado. Tatiana estava confusa. O homem aproximou-se dela com um garfo e faca em suas mãos e, sem dizer palavra, investiu a faca na ferida aberta na coxa de Tatiana, arrancando um pedaço. Tatiana tentou gritar, porém, a mordaça impedia o som de alastrar-se. Segurando o pedaço de carne com o garfo, o senhor o depositou em seu prato e, com um prazer imenso, sentou-se para degustar sua refeição. O intercâmbio. Melissa estava eufórica. Precisava beliscar-se, pois ainda não acreditava que aquilo estivesse acontecendo em sua tão pacata vida. A oportunidade de fazer um intercâmbio e vivenciar uma nova cultura praticando um idioma estrangeiro era o seu grande sonho. E agora ali estava ela no interior da Irlanda, numa região montanhosa, com penhascos profundos que acabam no mar e vistas deslumbrantes dignas de um filme de romance. Havia estudado duramente a língua inglesa com um professor exigente no interior de São Paulo, onde mora sua família, e agora poderia praticar tudo o que havia aprendido ao longo desses anos. O casal que a acolheu é jovem, inteligente e muito atento. Melissa foi recebida com entusiasmo e a garantia de que sua estadia naquela casa seria incrível. Peter e Melanie encarregaram-se de levar Melissa aos pontos turísticos, descortinando as belas paisagens do interior irlandês, assim como mostrar-lhe a culinária e costumes locais. 2 meses se passaram desde a chegada de Melissa àquele paraíso. Sua vida estava em completa harmonia, realizando seu grande desejo com o apoio daquele casal que atendia todas suas necessidades e a tratava com carinho e dedicação. Os policiais encontraram um corpo desfigurado e deformado, atirado nas rochas onde as ondas do mar arrebentam. Era uma moça jovem. Posteriormente foi identificada como a brasileira Melissa pelo casal Peter e Melanie. Eles ficaram devastados e inconformados com o trágico destino daquela menina tão sonhadora. Há muita burocracia para trasladar o corpo de Melissa de volta ao Brasil. Além disso, a polícia irlandesa precisa continuar as investigações e determinar o que realmente ocorreu. Peter e Melanie tratam de negócios que envolvem muito dinheiro e muita habilidade, envolvendo riscos e muitos ganhos. Enquanto a polícia irlandesa trabalha no caso, Melanie viaja em trem carregando uma mala de tamanho razoável, não muito volumosa, dedicando toda a sua atenção e cuidado em proteger o objeto. Dentro da mala, os órgãos de Melissa estão muito bem conservados e prontos para ser entregues a uma organização internacional que opera com muita eficiência nos países do leste europeu. A iguaria. Ming mal podia acreditar em sua sorte. Havia sido selecionado para participar de uma experiência única entre diversos candidatos em seu país, China. Ele sabia da importância e responsabilidade daquele convite. Teria que fazer tudo sem cometer nenhum deslize. Teria que ser perfeito. O sigilo era de extrema importância e nem mesmo sua família e sua namorada poderiam saber sobre isso. Desafio total. Ao sair da limusine e dirigir-se ao prédio espelhado, ultramoderno e sofisticado, Ming sabia o que estava fazendo e tinha plena consciência de que era algo sem volta, sem arrependimentos. No último andar do edifício, numa grande cobertura suntuosa, Ming foi recebido por pessoas amáveis que lhe indicaram a entrada. O espaço em que Ming encontrava-se agora estava ocupado por um número restrito de pessoas elegantemente vestidas, segurando suas flutes de champanhe e conversando entre si. Havia chineses e estrangeiros vindos da Europa e do Oriente Médio. Todos ali possuíam uma condição financeira elevada, incluindo Ming, um empresário importante em sua Pequim natal. Os anfitriões conduzem os convidados seletos e bem-sucedidos a uma outra sala montada especialmente para a ocasião. Há mesas e cadeiras de mogno distribuídas pelo salão. Os convidados sentam-se de acordo com a organização do evento. Talheres de prata, taças e guardanapos de linho egípcio preenchem as mesas, enquanto os ocupantes aguardam, mantendo um silêncio perturbador.
Pouco tempo depois, garçons bem vestidos aproximam-se das mesas, segurando bandejas com pratos cobertos por cloches. Ming está ansioso. Respira fundo, tentando controlar o nervosismo que toma conta de seu corpo. Finalmente terá seu desejo realizado. Pagou muito caro por esse momento, sem nenhuma garantia de que seria escolhido para tomar parte da experiência. Toma um pouco mais de champanhe e aguarda. O garçom aproxima-se de sua mesa, abre lentamente a cloche e desvenda o conteúdo, explicando que Ming está prestes a saborear uma iguaria sem igual, algo que transformará sua vida e seu paladar não será o mesmo depois dessa noite. Os olhos de Ming focam o recipiente com a iguaria cobiçada. Um pequeno feto de aproximadamente 3 meses descansa no fundo do prato. Resistência. Eu preciso ser forte. Depois de tudo o que eu fiz, sei que não há perdão para mim. Não tenho a intenção de ser vista como inocente ou vítima. Sei exatamente que o meu ato trouxe a dor e a destruição. Também não tenho a pretensão de ser perdoada. Sou uma mulher madura e tenho plena consciência de que minha atitude foi indigna, cruel, arbitrária. Apesar de tudo, não estou arrependida. Faria tudo outra vez da mesma maneira, por mais terrível que isso possa parecer aos meus olhos e diante das pessoas a quem prejudiquei e destruí sua esperança. Eu não queria, não desejei, não planejei aquela gravidez. Era algo totalmente fora dos meus planos. Que futuro eu poderia oferecer a uma criança fruto de um relacionamento com um homem comprometido e sem recursos financeiros? Mesmo assim, segui adiante. Quando tinha a criança nos braços, fui invadida por uma sensação estranha, pesada, algo muito superior a mim, um sentimento que jamais pensei que pudesse desenvolver: ódio. Hoje tenho noção de que eu odiei aquele bebê. Ele representava tudo o que eu não queria para minha vida. Além do ódio, comecei a arquitetar o sumiço daquilo que me fazia tanto mal, me provocava tanta ira. Queria me livrar desse peso e mudar minha história. A ideia foi surgindo e tomando forma em minha cabeça. Sem que o pai da criança soubesse, saí uma tarde com o bebê no colo e tomei um táxi com direção a um lugar que havia pesquisado anteriormente, afastado e seguro para concretizar meu plano. Não tive nenhum escrúpulo em fazer o que fiz. Numa região de mata fechada, cercada por árvores e um rio, sabia que existia um poço desativado que havia servido como fonte de água para a população numa época remota. Atirei uma pedra dentro do poço aberto e me dei conta da profundidade dele. Sem hesitar, joguei o bebê dentro do poço. Ele não esboçou nenhuma reação, talvez devido ao fato de não esperar aquilo. Não ouvi o baque. O poço era realmente fundo. Senti um alívio inexplicável. Peguei um táxi de volta à cidade e fui almoçar num pequeno restaurante que costumo ir quando quero relaxar. Estou livre, pensei confortada. Agora vou começar a viver de verdade, sem nada que me atrapalhe. Mudei-me de estado e não comuniquei nada ao pai da criança. Ele me enviou inúmeras mensagens, tentou me ligar, pediu, implorou, ameaçou. Estava desesperado e queria saber sobre seu filho. Ignorei e segui meu caminho, sem olhar para trás, sem me arrepender de nada. O que está feito, está feito. Há uma semana não consigo dormir. O choro contínuo, desesperado, abafado de meu filho me persegue todos os dias, torturando-me, impedindo-me de viver, perturbando minha paz. Algumas vezes ouço sua voz chamando mamãe, porém, não é uma voz de criança. A voz que ouço é diabólica, grave, ameaçadora, fazendo meu corpo tremer. Eu preciso ser forte. Irmandade. Isadora, uma rica herdeira, vivendo em uma mansão num bairro nobre da cidade, tinha 2 grandes problemas em sua vida. O primeiro era ser muito rica, porém solitária. Vivia uma vida pacata, sem amigos, sem muita motivação. Seu único amigo e confidente era o Dr. Otávio, que a conhecia desde criança e a visitava com certa regularidade. Seu segundo problema era Eva, sua irmã. Isadora simplesmente a odiava. Desde meninas viviam brigando, nunca foram amigas, e depois da morte dos pais, a situação apenas piorou. Isadora reprovava o comportamento da irmã,
achando-a vulgar e sem escrúpulos. Elas mal falavam-se, e as poucas vezes que se encontravam, discutiam e acabavam desentendendo-se. Não havia possibilidade de amizade entre as duas, apesar dos conselhos e esforços do Dr. Otávio. Ele tentava conversar com ambas e fazê-las enxergar que as duas possuíam somente uma à outra e que seria melhor que entrassem em um acordo para o bem delas. Isadora estava irredutível e não aceitava a convivência com a irmã. Eva, por sua vez, não se preocupava com a opinião de Isadora e continuava a sair à noite, beber e ficar fora de casa por vários dias. Eram muito diferentes para entrar num acordo. Otávio sofria com a situação. Sempre fora muito amigo da família e gostaria de ver as irmãs unidas, já que viviam na mesma casa. Numa manhã, enquanto tomava seu café, Isadora depara-se com Eva chegando de mais uma noite. Estava completamente embriagada. Isadora tentou ignorá-la, porém Eva começou a provocá-la e a dizer que Isadora não sabia viver e que estava destinada a morrer sozinha e solitária naquela mansão. Começaram a discutir e a briga só não foi mais adiante porque Otávio chegou e colocou ordem naquilo. A partir daquele dia, Isadora desenvolveu a ideia fixa de acabar com a vida de Eva. Achava que essa seria a solução e que estaria completamente livre do problema de não precisar conviver com uma criatura tão desagradável quanto Eva. Viveria sozinha naquela imensa mansão, porém teria paz e não estaria sujeita às mudanças constantes de humor, às bebedeiras e os maus modos da irmã. Isadora decidiu por um plano simples, porém eficaz. Eva estava constantemente embriagada quando voltava de suas noitadas. Tinha o hábito de, ao chegar à casa, ir à cozinha e tomar uma xícara de café forte para ajudar na ressaca. Isadora decidiu preparar um bule de café com veneno mortal para ratos e deixar à disposição da irmã quando esta voltasse de suas noites de festa. Finalmente, se veria livre daquela mulher arrogante e inescrupulosa que, apesar de ser sua irmã, envergonhava a família com suas atitudes imorais e degradantes. O Dr. Otávio passou, como de costume, a visitar Isadora numa tarde ensolarada. Ele tinha a chave da entrada em caso de emergência. Entrou e chamou por Isadora, sem resposta. Dirigiu-se diretamente à cozinha. Isadora estava caída no chão. A xícara, completamente destruída na queda, deixou vazar restos de café que se espalhavam pelo solo, manchando o piso. Ao examiná-la, Otávio constatou que Isadora estava morta. Internamente culpou-se por não haver previsto aquele triste final. Ele sabia que, cedo ou tarde, Isadora acabaria matando seu alter ego. Considerava o transtorno de Isadora como um dos mais complexos casos de dupla personalidade que havia tratado em sua carreira.